Deixa eu só passar a moto aqui. Salve, salve nação corintiana, você corintiano, você corintiana. Hoje está começando mais novo projeto aqui dos Corintianos. Podcast, isso mesmo. Você que duvidou de Bruno Cassiano, nunca duvide. Ele conseguiu tirar o projeto dele do papel e agora executar no podcast. Ó, menino tá de parabéns. O podcast do Corintianos vem para falar tudo sobre o Corinthians, todas a tendência que a gente fale bastante de outros esportes, mas muito mais focada no futebol. Eleições, discussão vai ter pela frente, muita situação contra oposição, e a gente vai estar discutindo isso durante o ano de 2020, certo? Estou aqui, Guilherme Moraes, e com ele, Bruno Cassiano. Breve apresentação aí, Bruno. E aí? Sucinto, objetivo, claro. Orgulho da nação. Eu tava aqui, né? A gente deu o play aqui pra gravar e tudo mais, né? Aqui no nosso estúdio imaginário. Tipo, já começando, mas quem ia apresentar, tá ligado? Aí eu pensei, não vai. Ainda bem que você tomou a frente, mas né? Ia ficar o silêncio. É isso, vamos que vamos. Tiramos do papel. E antes de mais nada, ó, parabéns pela riminha, viu, irmão? Do começo aí, viu? Foi na hora. Não, perfeito. Improvisação aí foi perfeita mesmo. O repente tá da hora, hein? É isso, foco na rima. Mas se você pedir pra eu fazer de novo, eu não sei não. Ainda bem que tá gravado, né? Que aí dá pra decorar da próxima vez. É isso. Bom, vamos lá, já para dar o pontapé inicial ao assunto, momento quente já nos bastidores do Clube Corinthians, da instituição Corinthians, já são as eleições. O que estava programado para ocorrer em fevereiro do ano que vem, de 2021, como é do Estatuto do Corinthians, pode ser que chegue a acontecer no final desse ano, entre novembro e dezembro, e ainda para piorar, se as contas não forem aprovadas agora em abril, os números, podemos ter eleições antecipadas, hein, Bruno? Esperemos, só que tenha mundo até, né, ter as eleições, que para ter o pleito. Agora a última modificação foi que vai continuar as urnas eletrônicas ao invés do papel por causa do coronavírus aí, da pandemia que o mundo está enfrentando no momento. Mas sempre tem uma polêmicazinha, né? Quando tem o Andrés envolvido ainda, é um pouco mais polêmico. Eu não sei se é pela presença, se é a oposição que pressiona um pouco mais, mas coincidentemente, quando tá o Andrés em alguma pauta envolvida, sempre tem alguma polêmica, por menor que seja a polêmica, por mais besta que pareça, sempre tem alguma polêmica ou algo inesperado acontecer. Esperamos que tenhamos o mundo ainda para ter o pleito, e eu acho que o mais provável é que seja no ano mesmo. Sinceramente, eu acho que é o mais coerente, até para tudo que possa envolver no próximo ano, né? Eu acredito que os clubes deveriam usar o fim do ano para justamente acertar essa parte. Claro que tem ainda a finalização de vários campeonatos, mas acertar a parte de diretoria, comissão técnica, teria que ser no fim do ano para começar já o ano com planejamento. Porque pensa, Corinthians com eleições em fevereiro. Em fevereiro já tem Libertadores. O Corinthians foi eliminado esse ano para o Guarani em fevereiro. Então, colocar no segundo mês do ano as eleições para começar um novo planejamento pro futebol brasileiro, pro calendário brasileiro, já é tarde. Não existe planejamento que se encaixe tão rápido desse jeito. Então, a não ser que realmente seja alguém que conheça o clube, tenha uma trajetória muito reconhecida já no clube, já conheça toda a história do Corinthians. Então, acho que isso sim não teria tanto problema como é o caso do Andrés, que foi em 2018. Mas, pelo andar da carruagem, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, mas já vou adiantando. Pelo andar da carruagem, não teremos Andrés e não teremos agregados de Andrés na próxima eleição. O que a gente pode esperar de uma eleição sem Andrés ou agregados, hein? Eu acho que é assim. O Andrés eu acho que vai ser um Eurico Miranda, um Juvenal Juvencio nos bastidores. Infelizmente, isso não é benéfico. Mas não ter o Andrés nas eleições também é benéfico. Eu acho que o grupo Renovação e Transparência já deu
a gente ainda vai falar ao longo do podcast, mas um nome igual do Isabela, por exemplo, que apesar de não ser novo no clube, um novo nome para os torcedores. Precisa de renovação, mas a chapa até agora, sabe, a renovação ficou lá só no papel quando ela foi iniciada. Porque de lá pra cá, só as pessoas do grupo revezando no cargo. O Andrés foi o primeiro, depois foi o Mário Gobi, que foi diretor do Andrés. O Roberto de Andrade foi vice do Mário Gobi, se não me engano. Ele foi diretor do Mário Gobi também. O Andrés agora de novo, e provavelmente, né, agora ele não vai concorrer, mas há um aceno aí pra apoiar o Paulo Garcia. Então, acho que até não sai, né? O Paulo Garcia sai pela chapa renovação. É um nome que não é novo, não é novo. Então, onde é que fica a coerência de você apoiar a transparência e renovação? Se você apoia um cara como o Paulo Garcia, sabe? E o Paulo Garcia que já tá há muito tempo no Corinthians. Acho que precisa de renovação, precisa de alguém novo. E isso, no geral, é no futebol geral mesmo. Mas fica só pelo papel. Acho benéfico até certo ponto. Não tendo o Andrés com influência dentro do Corinthians, completamente benéfico. Não tendo o Andrés em um cargo dentro do Corinthians, é mais... Tipo, assim, eu vi hoje um tweet, um rapaz, eu não lembro agora pra poder falar aqui no podcast, mas ele disse assim, se o Andrés tivesse terminado o mandato dele em 2011, ele seria taxado como um dos melhores, talvez o melhor presidente da história do Corinthians. E pior que é verdade. O que o Andrés fez até 2011, ele conseguiu garantir o outro patamar para a equipe do Corinthians, né? Que a gente não estava acostumado. E aí depois veio o mandato do Mário Gobi, teve o Roberto de Andrade, e aí voltou o Andrés de novo. E nessa última passagem do Andrés, que ele tá vivenciando agora, talvez seja o momento mais turbulento da carreira dele como presidente, né? Cobrança, pedido realmente da transparência, né? Porque o Corinthians some com alguns valores, aparece outros e do nada muda esses números. A venda do Jô, até agora ninguém entende o que aconteceu com o Jô. O estádio, Então, nem se fala. O estádio do Corinthians, ninguém sabe. Ah, beleza, tá devendo 1 bilhão e 600. Do nada o Corinthians tá devendo 400 milhões só. Aí depois fica pra 600. Aí tem uma dívida com a União, que bate quase 700 milhões. Aí tem dívida, vai terminar no vermelho agora, vai aceitar as finanças, vai fechar as finanças agora em abril, com déficit de 140, 150 milhões. Tá, da onde surge esse dinheiro? A camisa do Corinthians lotada de patrocínio, né? Tem patrocínio que nem tá na camisa, tá presente na sala de imprensa. E parece realmente um macacão de Fórmula 1, lotado de coisa. Deixa visualmente a camisa muito carregada. É claro que por uma questão financeira, uma questão que precisa ter... O Corinthians hoje precisa, né, ter essa questão financeira, então precisa ter um monte de patrocinador mesmo para ajudar no suporte financeiro. Então, mas de onde que vem tanto dinheiro? De onde que sai tanto dinheiro? O Corinthians contrata jogador a rodo sem pensar, às vezes. A questão do Ione Gonzalez, como que foi feito essa negociação. Então, são muitas questões que estão deixando um ponto de interrogação enorme aí na equipe do Corinthians, no clube Corinthians, principalmente no mandato do Andrés. Encerra esse ano, ele não pode se candidatar de novo, né? Ele não pode fazer 2 vezes, se candidatou 2 vezes. E aí, pelo que eu sei, as informações que eu tenho, nem ele, nem do Willian vão estar na próxima eleição aí do Corinthians. Falam-se de um apoio a Paulo Garcia? Não sei se é verídico, porque o Paulo Garcia tem uma cabeça totalmente diferente. Ele com o Fernando ali, claro que tem uma boa relação com o Andrés, mas é uma estrutura totalmente diferente do que o Andrés estava preparando pro Corinthians, e principalmente aí do Isabela com o Gobi agora, né? Então são cabeças totalmente distintas aí nessa situação aí pro Corinthians nas eleições de 2020. É basicamente isso, né, Bruno? A questão do o Paulo Garcia, o Fernando Garcia, se assumisse, seria uma grande uma grande vitória dos empresários, né? Eu acho que ia ser uma tragédia, irmão. Tem nada contra a pessoa. Eu conversei com 2, nunca gostei nenhum, nunca trabalhei com 2. Mas 2 dirigentes, 2 dirigentes empresário, que é o Fernando Garcia, já foi dirigente um dia. Mas Paulo Garcia, por exemplo, cara que já tá há muito tempo.
vira ano, vem eleição, sai eleição, tá lá o Paulo Garcia no pleito, sabe? Eu não acho que um cara desse vá fazer bem para o Corinthians. É um cara que é muito ligado ao futsal do Corinthians. O futsal do Corinthians é bem organizadinho, certo? Mas para o clube Corinthians, eu não sei se faria um bem muito grande. Acho que precisa de uma, sabe? Precisa. Também seria desastroso, né? Muito conversa de bastidor por enquanto, isso do apoio da chapa aí ao Paulo Garcia, porque apesar de ter um bom relacionamento, faz parte da política, adversários, aliados, são pensamentos. Não vai ter a chapa na eleição, mas não significa que ele necessariamente apoiar alguém. Principalmente se apoiar alguém. Eu acho que ia mudar completamente, de falar a verdade, assim, da água pro vinho e não pro um lado bom. Assim, seria com o Tuma. Se candidatou e o pleito pós Roberto de Andrade. Se bem que o Tuma seria um presidente melhor do que o Roberto de Andrade. Muito do assunto. Qualquer um seria um presidente do Roberto de Andrade. Ele que me perdoe. Então, eu acho que seria benéfico não ter a chapa renovação de transparência e seria benéfico pro Corinthians e pra eles também não apoiar ninguém, entendeu? Porque seria um pouco de hipocrisia apoiar um Paulo Garcia que na eleição passada tava batendo no Andrés, né, numa chapa do Andrés pra tentar se candidatar. No entanto, uma parceria Isabela e Gobi, acho até interessante. Trouxe talvez os títulos mais importantes da história do Corinthians, né? Exatamente, e deixou as contas arrumadinhas. O Roberto de Andrade foi o que não teve tanta responsabilidade fiscal lá no clube e acabou desandando completamente. E é um cara mais centrado, tanto que a gente, com colegas Sim. que a gente conversa, com assessores que trabalharam lá, a gente conversa e sabe que Gobi, as coisas eram... o tratamento era um pouco melhor assim, do Corinthians do que com o Roberto, que né, muita gente não gostava tanto. Uhum. Então, acho interessante uma chapa com um Gobi e uma Isabela, por exemplo, que apesar de ter o Gobi, tem uma ideia completamente nova de Corinthians para fazer. A gente vai comentar os da live. No entanto, um Paulo Garcia, não acho tão interessante. Um apoio ao Paulo Garcia do Andrés também não acho interessante, porque isso não vem de graça. Tem sempre alguma coisa por trás. Uhum. Outra coisa que acho benéfica também é que o candidato da Transparência e Renovação, caso fossem lançar um candidato, seria o Duílio. Agora você me imagina a gente aguentando o Duílio como diretor esse tempo todo. Exato. Tem de aguentar o Duílio mais um triênio aí como presidente do Corinthians. Seria um negócio assim magistral assim pro torcedor corintiano. Seria sensacional mesmo. Passar raiva muita. Seria muito bom, né? A emoção do começo ao fim, irmão. Realmente, tenho que concordar. A intenção, o objetivo desse primeiro podcast é justamente porque no dia 13 de abril aí teve uma live comandada muito bem pelo André Ranieri, e teve a participação do Mário Gobi, né, ex-presidente do Corinthians, o Isabela, mais uma vez, que vai tentar a sua candidatura, e o ex-presidente do Flamengo, o Bandeira de Melo, que aí talvez seja o ponto-chave dessa live, né? Porque tudo que o Bandeira de Melo fez no Flamengo é de ser espelho para muitos clubes aqui no Brasil. Ele realmente colocou na cabeça que ia acertar a parte financeira, até porque o Bandeira de Melo ele nunca tinha sido dirigente de nenhum clube. Ele era empresário. Sempre foi empresário. Mas colocou na cabeça dele que ia assumir essa do clube do coração dele, acertou as dívidas. A parte financeira do Flamengo sempre foi em primeiro lugar, não estava importando ali naquele momento com o título, ganhou uma Copa do Brasil em 2013, que ajudou na parte financeira também, mas o foco era acertar a casa na parte interna, né? As dívidas que o Flamengo estava chegando, o momento que o Flamengo estava chegando, o que o outro mandato antes do Bandeira de Melo tinha feito nessa questão da parte financeira, quase quebrou o Flamengo de vez. Então, quando ele assumiu uma grande responsabilidade, porque o Flamengo realmente estava no vermelho. O vermelho, sangue ali jorrando. E quando ele pegou essa responsabilidade, ele colocou na cabeça dele, junto com a equipe dele, para acertar essa parte financeira. O Flamengo quase foi rebaixado.
ganhou o estadual, ganhou a Copa do Brasil, mas quando realmente a situação começou a mudar foi para 2015, 2016, onde o caixa começou a dar uma aliviada, começou a sobrar um pouquinho mais, e aí os investimentos começaram a ser feitos. E aí o Flamengo está colhendo os frutos aí colheu os frutos, né? Na verdade, na última temporada, em 2019, onde sobrou dinheiro, muito, conseguiu fazer um alto investimento, ainda está conseguindo, porque nessa temporada 2020 conseguiu comprar o Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, conseguiu fazer mais investimentos, comprou o zagueiro do Atlético Paranaense, manteve sua base para conseguir manter essa parte dos títulos. Então, toda a estrutura que o Bandeira de Melo montou de 2013 para 2015, 2016, o Flamengo está colhendo agora. O Flamengo tá colhendo agora. E é justamente isso, pelo menos que deu para perceber no dia 13, nessa conversa do Mário Gobi com o Isabella, ouvi um pouco do Bandeira de Melo, é que o Mário Gobi vai ser um candidato, já ele deixou explícito isso na live, mas é uma gestão técnica que ele quer. É uma gestão que ele quer realmente tomar conta da parte financeira, ajustar essa questão financeira para o Corinthians ser uma potência nacional mais do que já é, só que em relação de valores daqui uns 3, 4 anos. A gente fala muito do Palmeiras, no caso, né? Mas aí o Palmeiras, na época, o seu presidente teve que tirar dinheiro do bolso para poder ajudar. O primeiro mandato dele foi horroroso, quase saiu na pancada lá. E não foi um grande exemplo. O segundo, sim, aí na questão financeira conseguiu se organizar melhor. Mas o Corinthians, dentro do Corinthians, acho que as coisas que estão acontecendo no campo tem que começar a acontecer também fora dele. O que eu quis dizer com isso? Por quê? Nós passamos 10 anos aí com a mesma estrutura, com a mesma ideia, mesma estratégia do mesmo futebol, né? Com a mesma cabeça de um futebol mais defensivo. E agora, em 2020, chegou um treinador para mudar isso da água para o vinho. Ser um futebol mais ofensivo, mais vistoso. Então, é totalmente diferente. Dentro da direção, tem que acontecer a mesma coisa. Já são aí praticamente 12 anos, 13 anos com os mesmos caras, né? O Gobi assumiu, o Roberto de Andrade assumiu, mas por trás tinha ali o Andrés. O Andrés sempre esteve muito presente dentro do Corinthians. Acho que chegou um momento que agora é muito mais a razão do que a emoção, do que que o Corinthians tem que pensar. A conversa do Gobi com o Isabella e Bandeira talvez seja uma luz para o torcedor no fim do túnel. Que o Gobi veio com uma outra cabeça. Isso é muito importante. Ele teve problema de saúde, saiu de tudo que era relacionado do Corinthians e agora ele tá voltando, né? Ele começou a frequentar mais o Parque São Jorge, começou a aparecer um pouquinho mais. Então, isso é muito importante pro Corinthians. A mudança é necessária, justamente porque o Gobi tá com uma mentalidade totalmente diferente do que ele estava em outros anos. Isso é muito importante pro Corinthians. Isso é muito importante para a instituição, né? Eu acredito que quando vem alguém com a cabeça pensando hoje muito mais organizar a casa, tendo um time competitivo que dê para disputar os campeonatos normais sem pensar em título, mas focando sim em organizar a parte financeira, eu acredito que daqui 4, 5, 6 anos o Corinthians volte ao seu auge. E a gente sabe, a marca e o nome Corinthians é muito forte. É muito forte. Quando o Andrés falou quando foi construído o estádio, que queria pegar o name rights por 400, 500 milhões, era para ter conseguido já. Era para ter conseguido com uma certa facilidade. Mas começou a aparecer muita coisa negativa. É mais na parte política, parte policial, do que na parte esportiva que o Corinthians estava aparecendo. Concordo com você. Isso já era para ter fechado há muito tempo. Mas o risco que as empresas tinham de colocar seu nome num estádio que estava aparecendo na parte policial fez com que ninguém concluísse um contrato. Todas as vezes aí, Fly Emirates, não sei, é Samsung, não sei, até a Calunga chegou a falar de patrocinar a Arena,
Falaram até de diminuir o valor do name rights para 200 milhões. Então, tinha muita coisa envolvida. E o Corinthians precisa limpar essa parte suja que ainda tem. Esses resquícios que ainda tem do começo da construção da Arena Corinthians. Então, quando você tem uma mentalidade totalmente diferente do que tem sido dos últimos anos aí da presidência do Corinthians, é uma tendência que seja melhor. Seja mais produtivo, seja mais coerente e principalmente limpe o nome do Corinthians. Corinthians conseguindo acertar essa parte do estádio, tirando suas dívidas, eu acho que o Corinthians se torna facilmente aí o maior clube do Brasil, tanto na parte técnica, na parte financeira, na parte administrativa. O nome forte do Corinthians, o nome do Corinthians é muito forte. E aí precisa alguém que saiba dominar esse nome. Precisa de alguém que entenda isso. Isso. Alguém que saiba o que está fazendo. Exatamente. Porque o Corinthians não é qualquer empresa que você abre para fechar daqui a um mês. Não é uma empresa pequena, não é uma empresa média e não é uma empresa só grande. É uma empresa, enorme. Falta alguém de comando para assumir essa responsabilidade. De cabeça, e nem comando, talvez a cabeça seja mais essencial do que propriamente o comando. Porque o comando, tecnicamente, o Andrés tem, né? Porque realmente é ele que manda. Exatamente. É ele que manda ali dentro. Mas... Até quando ele não tá, né? Exatamente. Até quando ele não tá. Então, o comando talvez tenha, mas falta a cabeça ser um pouco mais ativa nas ações. E isso deixou bastante explícito nas ideias do Isabella. É um cara que sabe se posicionar, ele sabe falar, mas precisa ter ainda a ação nas mãos dele. Eu acho que essa junção, se ele realmente se juntar com o Mário Gobi já tem um nome forte ali dentro do Corinthians. E o Isabella pode aproveitar isso. Eu acho que essa junção Gobi-Isabella pode ser muito benéfica e ajudar o Corinthians a crescer sim e eles ganharem a eleição, viu, Bruno? Seria muito bom pro Corinthians. E até que ponto duraria essa parceria, porque o Gobi ele tem o jeito dele, né? Uma característica forte mesmo de falar, o jeito, né? Aquele jeito assim que parece que não gosta de ser contrariado ou não gosta de entrar num debate. Não sei se passa isso pra você. Então eu acho que, eu não sei, mas seria benéfico, porque o Gobi tá completamente com uma outra cabeça, né? Quando eu vi o nome do Gobi, eu falei, cara, o que o Gobi tá fazendo entre Isabella e Eduardo Bandeira, assim? Tipo, pra mim não casava. Mas é uma ideia completamente nova, a do Gobi. Achei interessante, dessa que ele concordou, né? Falando a mesma língua do Bandeira e do Isabella, por exemplo. Só que só num tom mais ríspido, né? O que eu tô falando aqui. Mas acho que seria benéfico. Vamos ver até que ponto vai durar nessa parceria. Tomara que saia, tomara que seja forte e tomara que dure bastante, que o Corinthians consiga se beneficiar disso. Então precisa ter alguém com uma reputação melhor, um pouco mais de clareza nas ideias, exibindo contas, porque a gente nunca sabe o valor de nada. O patrocínio do BMG mesmo é algo... Quando revelou mesmo, se for esse mesmo valor, porque a gente nunca sabe, que era 12 milhões e o resto ia ser pago com parceria para contratação ou parceria para fazer a conta lá. Enfim, tudo meio nebuloso. E você citou um ponto importante aí, Bruno, nessa parte de patrocínio, que a gente estava falando até na parte da questão financeira, de não conseguir acertar essa parte, ter muitas dúvidas, aparece um valor para lá, um valor para cá. O BMG, eu acho que é um dos maiores exemplos desse mandato do Andrés, né? E na live, aparentemente, claro que a parte teórica é justamente isso que a gente quer ouvir, né? Que os torcedores querem ouvir as ideias, para o que mais atrair, o pessoal vai lá, os conselheiros vão lá e votam. Na teoria, eu acho que pode funcionar muito bem. E eu acho que vai dar certo. A gente tem que ver na prática, né? Se isso realmente acontecer, se Gobi, se Isabella entrarem nessas eleições aí e ganharem, efetivamente. Porque e aí sim a gente vai ter uma cabeça diferente, vai ter um
um- uma estrutura diferente para a equipe do Corinthians, para usar seu social com qualidade, usar sua marca com qualidade, atingir outros esportes, porque o Corinthians tem totais condições de dar estrutura para todos os esportes, seja feminino, seja futsal, seja basquete, vôlei. O que aconteceu com o vôlei para mim é uma das coisas mais absurdas, né? O vôlei do Corinthians ter que montar uma estrutura numa cidade totalmente diferente, fazer parceria, sendo que tem um baita de um ginásio poliesportivo que tem capacidade para receber os jogos de vôlei, tem capacidade de conseguir patrocínio sem precisar de parceria para poder se manter. O Corinthians gastou 20 milhões no Giovanni Augusto, gastou mais 12 milhões no Marquinhos Gabriel, aí tem mais a contratação do Marlone, Treu Guilherme, todos esses caras que encerraram o contrato agora no fim de 2019. O Corinthians ficou 4 anos pagando eles, sem eles jogarem pelo Corinthians. Fora outros jogadores que foram comprados, ninguém entende. Vou usar um exemplo de novo. Johnny Gonzalez. O Corinthians vai pagar 3 milhões de euros no Johnny Gonzalez em um contrato de 4 anos, sem o cara ter ao menos mostrado futebol na Europa. Então, são coisas que a torcida não é besta. Não adianta pensar, não, a torcida vai aceitar tranquilo. Não vai. No outro dia mesmo, a torcida já faz protesto, vai cobrar em sede social. A torcida não é besta, a torcida não é burra. Sabe das tramóias que acontecem. Então, o Corinthians precisa alguém que tenha pensamento grande, de acordo com o tamanho do clube. É isso. Na hora que tiver alguém com esse tipo de pensamento, o Corinthians vai ser difícil parar o Corinthians, não só dentro do futebol, mas em outros patamares também, em outros esportes, uma sede social mais organizada, que saiba ser aproveitada, que dê uma valorização maior para o seu torcedor também. Sobre o futebol feminino e o futsal, talvez o futsal nem tanto, mas se você perde hoje o Corinthians no futebol feminino, os outros clubes começam a perder a referência, porque queira ou não, Corinthians e Santos e Ferroviária, que tem uma história muito bonita no futebol feminino, são referência hoje pro futebol feminino, pro futebol nacional feminino. Exatamente, mas assim, só pra encerrar isso, eu não digo assim, desmantelar assim, ao ponto de acabar o futebol feminino e tudo mais, porque hoje em dia não pode, é regra. Senão não pode disputar a Libertadores e tudo mais, né? Os caras estão com essa ameaça. Mas assim, se acontece de fazer igual alguns times fizeram, de colocar as minas pra treinar em grama alta, treinar 3 vezes por semana, não contratar, não tratar as meninas o respeito que elas merecem, não dar estrutura básica pra elas, deixar sucatear a estrutura, essas coisas, porque assim, tem muitos modos de sucatear um time, de desmantelar um time, sem você acabar necessariamente com ele. Uhum. Então, ter o cuidado com contratações, ter o cuidado de manter, porque tiveram um elenco, perderam só a Milene teve de voltar agora, né? Graças a essa pandemia que tá no mundo todo, o Corinthians foi recebendo ela de volta, graças a Deus voltou, ainda não pôde jogar porque o futebol feminino, graças a Deus, também foi cancelado, foi adiado. A CBF teve esse bom senso, apesar de colocar jogo ao meio-dia de um domingo, com o sol rachando na cidade de São Paulo, né? Ver goleira desmaiando e manter isso. Mas mesmo assim, tiveram essa prudência. Exato. Então precisa ter alguém que tenha o pensamento de manter o futebol feminino do jeito que tá. Entrar lá pra sucatear, né? Deixar tudo se acabar lá, tudo que foi feito antes, não dá. Não tem nem condições mesmo. Mas é isso. O primeiro podcast do Corintianos vai finalizando. Agradeço muito a quem aí ouviu. A gente quer que tenha mais ideias aí. Vocês podem estar compartilhando mais ideias, passando pra gente. Porque a tendência é a gente fazer mais programas aí, mostrar um pouquinho mais da nossa visão aí com as coisas voltadas pro Corinthians. Terão próximos, tá? Isso aqui foi só o começo, falando sobre política. Vai ter próximos mesmo? Você me confirma isso? É a tendência do mercado. É a tendência. Teremos mais, falando um pouquinho mais sobre o futebol, sobre a questão, como que tá a situação do Thiago Nunes lá dentro. Então, fique ligado que tem muita coisa legal para vir ainda em 2020. A gente está na pandemia, mas o Corintianos não para.
corintianos, seu papo de mano pra mano, certo, Bruno? De mano pra mano, de mano pra mina, né? Porque só é manos mesmo. De mano pra mina, de corintiano Exato. para corintianos e corintianos, né? Pra fiel torcida. É isso aí. Logo, logo estamos de volta para um segundo episódio. Se o Guilherme Moraes não me demitir, eu posso ter falado muito nisso, que tá me xingando bastante, viu, galera? Tô baixando as notificações aqui. Não posso falar, porque senão as plataformas de podcast aí nos bloqueiam, né? Por causa das palavras de Guilherme Moraes. Inclusive, vou perguntar pra dona Anice se aprendeu com ela. Isso que é isso, hein, Guilherme? Por favor, hein? Maneiro, irmão. Enfim. A base familiar é tudo, né? Enfim, é isso. Tamo junto e até a próxima. É isso, galera. Obrigado. Até a próxima.